Transformação digital. Tá? Os nossos convidados de hoje são o Fernando Molan, que é o diretor de e-business da Vivo Telefônica, e ele é responsável também pela liderança da transformação digital da empresa e por toda a gestão das operações de e-commerce e de e-care. E o Aminadab Nunes, nosso vice-presidente de pessoas e operações. Ele é veterano da indústria de software e é responsável também por apoiar os nossos clientes nas suas próprias jornadas em busca de uma real transformação e geração de valor para os seus negócios. O Amin e o Fernando hoje falarão sobre a jornada de transformação digital da Vivo, como que está acontecendo lá nesses primeiros meses de contrato, né? E sobre esse e outros temas vocês podem encontrar nos nossos canais, né, no Facebook, Instagram, nosso blog, nosso site e também no QR Code na frente da cadeira de vocês dá acesso aos conteúdos, tá? Então aproveitem e após a palestra eles estarão disponíveis no stand da CIT para tirar dúvidas e como vocês preferirem, tá bom? Bom dia, aproveitem. Bom dia. Fernando, por favor. Pessoal, a gente fez uma proposta de fazer um bate-papo diferente, então mais do que uma apresentação. Na realidade, eu convidei o Fernando para a gente bater um papo, deixar a conversa um pouco mais fluida e a gente ter chance de cutucar um pouquinho mais pela concretude, né? O que é que a gente está fazendo de verdade, como é que isso se reflete no dia a dia, ações para segunda-feira, o que a Vivo tem aprendido, o que o Fernando tem aprendido na jornada pessoal dele. Então a gente vai, eu convidei, a gente trocou uma ideia, e aí a ideia era do Fernando fazer uma apresentação breve. Eu acho que tem uma coisa bastante interessante, até tentar colocar um contexto antes do Fernando começar. Tem uma coisa bastante interessante na minha perspectiva disso que a gente vai ouvir aqui hoje. Porque eu tenho a impressão que tem dois aprendizados. Tem um sobre alguém que caminhou muito numa jornada de transformação digital e tem uma história muito bacana para a gente conversar e explorar e tentar entender um pouquinho mais dos detalhes disso. Tem uma outra característica também que eu acho super interessante, que é os desafios e as oportunidades de quem já caminhou muito e de quem já está um pouco mais à frente na jornada. E aí eu vou convidar isso no bate-papo para a gente falar daqui a pouquinho a esse respeito. Vou começar pedindo para você se apresentar e apresentar um pouquinho de onde é que vocês estão hoje em dia. Obrigado, Amin. Bom dia, gente. Bom dia a todos. É muito estranho para nós estar aqui no palco, porque é a primeira vez que a gente apresenta sem retorno. Então é legal que quando eu dei bom dia, todo mundo balançou a cabeça, eu percebi que estão ouvindo. Obrigado por estarem aqui conosco. Foi um convite super gentil que o Amin fez para a gente poder conversar. E a gente tem um compromisso pessoal, eu e ele, que é de fugir um pouco das agendas corporativas tradicionais e não ficar fazendo jabá, não ficar falando bobagem, coisas que vocês estão cansados de ouvir, falar um pouco da vida real por trás dos personagens que construíram essa história, que eu trouxe aqui um material de suporte só para começar a discussão. Então, deve ser uns 10 minutos de apresentação do nosso case no Vivo Digital Labs. Falando um pouquinho da Telefônica Vivo, a gente hoje é a maior operadora do Brasil, ainda que estejamos com o nosso concorrente aqui no palco ao lado, divulgando suas soluções de B2B, que a gente também tem. A gente hoje tem o maior market share do Brasil, a gente tem uma operação que está presente como grupo telefônico em mais de 25 países em todo o mundo. O nosso grupo, ele é o grupo que mais investiu, não sei se vocês sabem disso, mas o grupo Telefônica, ele é o grupo estrangeiro que mais investiu no Brasil, de todas as multinacionais, de todos os setores no século XXI. A gente fez diversas operações, seja de aporte de capital, seja de expansão orgânica, seja de compra inorgânica de outras operações, como a GVT agora em 2015, que a gente incorporou ao nosso conjunto de operadoras. E eu estou falando isso porque a nossa operação ela tem uma complexidade gigante. Nós temos mais ou menos 100 milhões de clientes. A gente fatura mais de 40 bilhões de reais, na verdade mais de 45 bilhões de reais. Então você pode imaginar quão difícil é, são 34 mil colaboradores, mais ou menos 125 mil terceirizados que prestam serviço para a gente. Então você imagina que a gente de uma forma ou de outra impacta provavelmente a vida de muitos de vocês, para bem e para mal, e impacta também a vida de algumas milhões de famílias no Brasil. E transformar digitalmente uma operação desse porte, dessa magnitude, tem uma complexidade gigantesca. Nós estamos falando aí de mais de 1.000 sistemas, decorrentes de 17 empresas que a gente foi comprando, ou fundindo, ou incorporando ao longo dessa década. Então, toda essa colcha de retalhos fez parte do nosso trabalho de transformação digital, que eu vou dar um pouco do cenário, como era.
Eu estou há 5 anos na casa, mas vou dar um cenário de como era mais ou menos 2 anos e meio atrás, e o que a gente tem hoje, e de um dos espaços de transformação, que na verdade a transformação é muito mais ampla, mas isso aqui talvez seja um farol que a gente tem usado de inspiração interna para mudar a cultura, um pouco a gente vai conversando no bate-papo depois, tá? Que a gente chama de Vivo Digital Labs, que é um projeto que eu divido com os meus colegas da área técnica, mas que eu tenho enorme orgulho de poder dizer que foi parte do que eu sonhei fazer. Quando eu cheguei lá, eu vim de outras empresas e a gente conseguiu fazer. Então, o primeiro recado que eu queria transmitir é que é possível. Independente do porte da organização que vocês trabalham, independente de com quem e como, é possível transformar. Exige muito esforço, exige muito trabalho. Eu vou dar alguns elementos aqui e a gente depois vai bater outros papos sobre isso, tá? Mas como é que funciona o nosso Digital Labs? A gente tem um modelo de atuação que é bastante voltado para os 3 horizontes da inovação, sendo que por ser um Labs voltado para a transformação dos canais digitais e da experiência, seja de e-care, por exemplo, com o aplicativo Meu Vivo, seja de e-commerce, com todos os nossos canais, loja online, venda de banda larga, venda de aparelho, plano móvel, etc. A gente trabalha nesses 3 horizontes, mas preferencialmente no caso do Labs, nós estamos tratando de trabalhar no horizonte 1, que é o horizonte da transformação incremental. Nós temos algumas discussões internas na nossa organização no H2, que a gente suporta de uma forma ou de outra no Labs, que é voltada para toda a questão de monetização, novos modelos de negócio que podem ajudar a gente a continuar transformando nossa empresa, como a gente vem transformando ao longo dos últimos anos. E tem também algumas iniciativas mais disruptivas, que é o que a gente fala do Moonshot, né? Que é o horizonte 3, que é a disrupção total. E o Grupo Telefônica tem investido bastante nisso. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas a gente hoje é um player bastante ativo no ecossistema de startups, por exemplo, seja como Venture Capital, seja inclusive com a nossa aceleradora, que é o Aira. Né? Aceleradora de startups, a gente acelerou algumas dezenas de startups no Brasil nos últimos anos. Tá? Bom, como é que começou o Labs? A gente tinha um desafio bastante grande, por questões estratégicas eu não vou abrir os números todos, mas eu trago um resumo para a gente poder fazer a discussão, são números internos. Imaginem que a gente recebe alguns milhões de chamadas no nosso call center, todos os meses, de clientes que tiveram dificuldades para poder usar nossos produtos e serviços, e que há 2 anos e meio atrás, quando a gente somava todos os canais de interação com clientes, fossem eles físicos ou call center, mais ou menos 85% das transações e interações do cliente com a marca eram por canais tradicionais. E aí você fala assim, nossa, mas essas pessoas interagem conosco por alguma coisa muito nobre, né? Nossa, que legal, né? Que bom, nosso cliente quer falar conosco. E a gente pode monetizar esse contato. De fato, não era tão verdadeiro assim. Então, grande parte dos clientes nos contatava só para poder discutir sobre o básico do serviço que eles têm com a Vivo. Olha, eu quero receber uma segunda via de conta que eu não consegui receber minha fatura, o correio eventualmente não entregou, enfim, não chegou na minha residência e eu não consigo pagar. Olha, eu usei muitos dados esse mês e eu não sei onde eu usei, como eu usei. Puxa, eu estou com um problema de conectividade na minha residência e minha TV não funciona, eu quero ver o jogo de futebol no domingo. Então, quando você pegava todos os contatos, né, você tinha uma enorme oportunidade de digitalização com coisas muito básicas que você poderia colocar na palma da mão do cliente por canais digitais, principalmente o aplicativo. Né? E a gente botou como meta sair. Nós pegamos esses 85% desse total de milhões de contatos que os clientes faziam por canais tradicionais e decidimos que a gente precisava digitalizar e mudar isso para o outro extremo. A gente precisava fazer com que o grosso das interações com a marca fosse feito através de canais digitais, seja em B2B, seja em B2C, seja no segmento da móvel, seja no segmento da fixa, porque na internet você tem a oportunidade de maior engajamento, você promove o autosserviço, que é o que todos nós aqui queremos. Né? Nenhum de vocês tem paciência para ligar no call center. Para fazer um exercício por absurdo, se a gente dobrasse o investimento que a gente faz no call center, que acreditem ou não, é bastante alto, eu tenho certeza que o nosso nível de serviço jamais seria adequado para a expectativa de vocês. Então não existe solução rápida de transformação da experiência do cliente que não passe pela digitalização radical, e foi isso que serviu como ponto de partida. Para que isso acontecesse, a gente fez um projeto de 100 dias que envolveu todos os líderes de alto nível da organização. E todos eles fizeram parte do projeto. E isso foi fundamental para que a cultura pudesse ser transformada, que se não acontecesse, a cultura não transformaria. E a gente mapeou 268 jornadas de interação do cliente com a Vivo, que poderiam, de uma forma ou de outra, ser priorizadas ao longo de uma priorização de alguns anos. Tá? Então a gente começou, é bom guardar esses números, 85% das transações com canais tradicionais, 268 jornadas, que são números que eu vou referenciar na sequência. Qual foi a chave para a gente poder começar a avançar? Né? A gente fez 7 frentes de trabalho, que vocês viram no slide anterior, e a gente resolveu
naquela época ainda era novidade, hoje em dia eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso, na verdade está na capa de qualquer revista de negócio ao longo desse ano, e a CIT é um parceiro que tem nos ajudado nessa transformação também para os nossos canais B2B, junto com outros parceiros, porque eu costumo dizer que qualquer pessoa inteligente que queira ajudar a gente a transformar é bem-vindo na casa. Tá? Então a gente recebe, muitos parceiros têm ajudado, empresas de todo mundo, mas a gente procurou trabalhar com a metodologia ágil, mapeando, diagnosticando, preferencialmente com design thinking, porque ele pressupõe um trabalho colaborativo entre as pessoas das diferentes equipes multifuncionais. Isso ajudou a gente a transmitir essa cultura. E nós não fizemos isso sozinhos. A gente procurou inspiração em quem já fazia isso bem. Eu não tenho nenhum problema, porque essas empresas nos receberam muito bem, não foram só elas, foram outras também, para nos explicar como elas estavam avançando na transformação digital. A gente foi visitar o Luiza Labs, a gente conversou bastante com o Itaú, que é uma empresa que tem um porte similar ao nosso. Conversamos também com o Bradesco, cujo logo não está aqui. Fomos buscar referência em outras operadoras do mundo de porte equivalente ao da Vivo, como a AT&T nos Estados Unidos. A KPN é uma operadora da Europa que é muito avançada em digitalização e serviu de referência para toda a indústria, inclusive para nós. E buscamos parte do modelo do Squad, ou enfim, Esquadrão, Células Ágeis, Tribo, o nome que vocês quiserem dar. Eu sei que tem vários teóricos que definem diferentes propósitos para essas nomenclaturas, mas a gente não estava muito preocupado com isso, a gente estava preocupado em fazer. A gente criou os nossos squads baseados na metodologia do Spotify, que foi uma das primeiras empresas que começou a divulgar isso publicamente, né, vindo lá do Vale do Silício. Como é que a gente trabalha? Acho que vocês já têm ouvido falar sobre isso, não quero me aprofundar, mas para uma empresa como a nossa, que é tão grande e com tantas subdivisões internas, ter equipes multifuncionais, que você tem um líder desse grupo de trabalho pensando em produto, né? No caso, o produto é um canal digital, ou um conjunto de jornadas referentes a um canal digital, como, por exemplo, jornada de fatura, pagamento, enfim. Esse PO era da nossa equipe de digital, trabalha com diferentes equipes de outras diretorias da organização ou colegas técnicos em conjunto, e a gente está dando mais autonomia e possibilitando que essas pessoas sejam donos, a partir de um conjunto de indicadores de experiência do cliente e de impacto no negócio, eles sejam donos de uma daquelas jornadas, ou de um conjunto de jornadas que eu falei antes no início das 268. Então a gente tem squads de e-commerce, a gente tem squads de care, agora já temos squads de URA, porque é um outro canal importante, digital, apesar de automático, e assim estamos evoluindo. Estamos começando a desenvolver produtos, como por exemplo planos pré-pago, com a metodologia também, e cada vez mais já migrando para o modelo de visão de business owner, consolidando os diferentes squads. Tá? Como é que esse projeto evoluiu? Aqui eu mostro uma foto do ano passado, a gente já evoluiu mais, mas a gente começou com um grupo de trabalho, copiamos, colamos 2, copiamos, colamos 4, e aí chegou uma hora que o nosso espaço físico saturou. A gente não começou com um espaço físico maravilhoso que eu vou mostrar para vocês na sequência. A gente começou com um conjunto de salas de reunião num andar em que todo mundo podia trabalhar mais ou menos junto. Naquele momento as salas ainda eram fechadas, depois a gente fez um open space em linha com as melhores práticas de mercado. E pouco a pouco isso foi se tornando referência dentro da Vivo. Todo mundo queria trabalhar lá, era gostoso, as pessoas voltavam felizes. Os colaboradores chegavam para o seu chefe e falavam assim, olha, nós temos que trabalhar mais assim. E a gente começou a transformar a cultura bottoms-up também. Então não foi só top-down a transformação começou top-down, mas ela virou bottoms-up. E parte fundamental do sucesso é que todos os meses a gente tem que apresentar o resultado desse projeto no comitê executivo. Pois bem, os nomes são curiosos, cada grupo define os seus nomes, né? Nós fizemos uma reforma em maio desse ano, com base no sucesso do projeto. A empresa resolveu investir nisso até poder mostrar que a gente é uma organização cada vez mais digital e continuar fortemente buscando talentos para nos colaborar com a Vivo. E a gente fez um espaço, que vocês vão ver um vídeo daqui a pouco, que é melhor do que o que eu estou mostrando, que é super interessante. A gente tem algumas coisas que para mim são um enorme orgulho, tá? Então a gente tem um painel de controle, o Amin conhece bem o espaço, está sempre com a gente lá, toda semana, mas a gente tem um painel de controle com indicadores das diferentes operações, que a gente olha consolidado os dashboards, os KPIs, e serve inclusive visualmente como fonte de referência das pessoas. A gente tem provavelmente uma das únicas salas de UX do Brasil dentro de um cliente. Então a gente tem uma sala de experiência com o usuário que tem de tudo, desde a eyeball tracker para a retina, até toda a ferramental necessária para monitorar como os clientes navegam nos nossos canais digitais, e a gente avisa o cliente que eles estão ajudando a transformar a experiência da Vivo, os clientes adoram. Então eles dão feedback, é muito legal, a gente também trabalha com prospects, também faz testes externos, mas tem toda essa parte de sala de UX que é muito interessante. A gente tem os diferentes squads, a gente brinca na recepção com biometria facial, com alguns testes que a gente pilota no nosso próprio Labs. A gente tem uma arena de multiuso, que a gente abriu um conjunto de salas de reuniões para poder receber pessoas e fazer uma coisa mais democrática. A gente tem um espaço de café, enfim, diferentes salas de reunião.
Tem horta conectada, então a gente demonstra soluções de internet das coisas, via uma horta que a gente tem, porque um dos maiores ramos hoje, os maiores negócios que tem para a internet das coisas é a agricultura, né? Num país com vocação para isso como o Brasil. É bastante interessante, a gente realmente testa desde anemômetro conectado, para medir a velocidade do vento, até toda a parte de pluviometria, quantidade de água por planta da hortinha, você pode tirar para poder fazer um chazinho, enfim, criar um espaço gostoso. A gente tem vários espaços de descanso de trabalho. Tem um game center que às vezes a sinuca até me irrita um pouco porque você começa a jogar na hora da reunião, mas faz parte, né? Então faz aquele barulhão, né, da bola batendo, pac, 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 mas o torneio é legal, o pessoal se diverte. E aí quem muitas vezes pensa que isso aqui é diversão e é ladainha, não é. As novas gerações precisam dessa integração entre lazer e trabalho para produzirem mais. Nós todos precisamos, mas talvez uma geração como a minha, que é uma geração de transição, ela estivesse mais acostumada a um modelo IUP de trabalho e os millennials não estão nem aí para isso. Então, isso também é importante. Enfim, tem o espaço de meditação, mini golf, que raramente a gente joga. Mas eu queria mostrar o vídeo, vou pedir a produção colocar um vídeo, que eu acho que ele fala mais do que as minhas palavras. Puder puxar, por favor? Eu sou o Dudu. Bem-vindo ao Vivo Digital Labs. Aqui a transformação digital já começou. Oiê, eu vim conhecer o Vivo Digital Labs. Robôs, óculos 3D, sala sem paredes, espaço para yoga, meditação, circuito de mini golf e até uma hortinha automatizada. Tudo aqui no Vivo Digital Labs foi pensado para estimular a criatividade, a integração e a agilidade dos colaboradores da Vivo. Quando um desafio é lançado por aqui, profissionais de diferentes áreas se juntam numa equipe para brilhar nas ideias e aí desenvolver uma solução rápida, com pouca burocracia e muita originalidade. Esse aqui é um dos squads, ou esquadrões. Um novo modelo de trabalho que tem como foco dar mais autonomia às equipes, sempre em busca de melhorar a experiência do cliente. E aqui no Vivo Digital Labs, isso significa testar todos os serviços e produtos antes mesmo de eles serem lançados no mercado. A Vivo sempre busca ir além da conexão, oferecendo serviços completos aos clientes, com foco na internet das coisas, por exemplo. Bom, pessoal, esse é o Vivo Digital Labs, um lugar onde a gente convida os colaboradores a viver menos do mesmo e a experimentar novas possibilidades. E já que eu estou aqui nesse ambiente super inspirador, eu vou ficar para aproveitar o meu potencial criativo e de repente tomar mais um chazinho, quem sabe. Bom, espero que, como eu, vocês tenham gostado dessa visita. Até breve. Gostaram? Bom, não vou ficar listando aqui a quantidade de coisas que a gente fez. Eu acho que mais importante do que isso é dizer que cada squad teve sua autonomia para trabalhar. É difícil dentro de uma organização grande como a nossa, como eu já falei, mas a gente saiu, infelizmente a fonte corrompeu um pouco. Vocês lembram que a gente tinha 268 jornadas para transformar? Na verdade, a gente já fez mais de 300, mas daquelas 268 originais, 264 já foram implementadas parcial ou totalmente, em 2 anos e meio, o que é bastante grande, bastante significativo. A gente já fez, tem mais de 200 pessoas nessa equipe multifuncional trabalhando nesse andar, na verdade 250. Uma das coisas boas desse tipo de layout, não precisa ter tudo que a gente colocou aqui. A gente poderia ter feito uma reforma e vamos fazer outras reformas similares com um custo mais baixo. Mas a ocupação por metro quadrado é muito maior do que a ocupação por metro quadrado no escritório tradicional. Então, em termos financeiros, a conta fecha bem. Então, quando você olha a eficiência financeira, ter um ambiente mais legal, mais conectado, mais integrado, também é financeiramente eficaz. A gente já fez mais de 1000 formações em ágil dentro de casa, a maior parte dentro das equipes técnicas, mas a gente, assim, em 2 anos isso é realmente bastante grande, tá? E a gente tem um programa interno de trazer as pessoas das outras áreas para conhecer, trazer outras empresas para conhecer, mais de 60 empresas já foram visitar a gente e a gente já impactou mais de 2.000 pessoas com esse programa. Então, enfim, era isso. Agora nós vamos para o nosso bate-papo, eu acabei alongando um pouquinho aqui, mas espero que tenha sido útil para pelo menos fomentar um pouco da discussão aí com vocês, tá bom? Obrigado. Perfeito. Perfeito, Fernando. Obrigado. Então a ideia é essa. A ideia era deixar um pouco concreto e aí a gente bater um papo e eu antecipar as perguntas que talvez vocês tenham a respeito. Fernando vai estar aqui na sequência também, se vocês quiserem conversar com ele, fiquem à vontade. Eu vou começar tentando, sei lá, vou dar um passo atrás aqui e eu vou começar imaginando o começo dessa jornada. De alguma maneira, depois parece mágico, né? Os espaços fazem sentido,
A gente está no momento que esse jeito de executar parece fazer sentido para todo mundo. Comentei contigo essa semana, estava passando a banca de jornal, na capa da Você SA estava escrito alguma coisa sobre squads, e que os squads vão mudar o mundo. Eu falei, daqui a pouco sai na Veja essa história de squads, de tão mainstream que está, né? Assim, chegando absolutamente para todo mundo. E de alguma maneira, nossa experiência pessoal, a minha experiência pessoal, nossa experiência da CIT, é que isso não é uma realidade ainda nas empresas, não é uma... Assim, e as dificuldades são dificuldades... Se fala muito na tal da cultura. E cultura é aquele negócio difícil de escrever, mas quem sente o peso dela sabe do que eu estou falando, né? Como é que você começa a se mexer para isso? Será que o modelo que você faz funding de projetos influencia nisso? Como é que continua rodando por projeto? Como é que era o funding anteriormente? E a primeira vez que vai fazer uma squad, como é que você defende, especialmente numa empresa como a Vivo, né? Acabou de publicar resultados recentemente, vem com ganho de performance fiquei sabendo hoje de manhã, nos últimos 11 trimestres consecutivos. Crescimento consecutivo de EBITDA, 11 trimestres. E conhecendo um pouco mais por dentro, você entende um pouco mais da austeridade, etc. Aí eu vou pedir para você, Fernando, dar um passo atrás, supondo que tem aqui gente começando essa jornada, e falar com um pouquinho mais de detalhes o começo dela e falar um pouquinho mais das dificuldades do começo da jornada. O que esse negócio de cultura significa na prática? O que colocar a primeira squad para rodar? Que tipo de desafio de verdade tem que ser vencido? E depois, se você puder emendar, uma outra coisa que a gente nota que mesmo depois do primeiro passo, que por si só não é assim tão simples, achar um modelo que escala, de novo, né? Sair daquela ilhazinha que você tem para mostrar de uma coisa que está funcionando, para um modelo que escala e você tem mais gente, ele parece natural, também não parece uma solução trivial. Ou pelo menos a gente nota que as organizações batalham para encontrar esse tipo de resposta. Eu queria seu pensamento a respeito disso, um pouquinho de voltar lá, um pouquinho das dificuldades do... Tem muita história que vem na cabeça, né? Eu tenho 5 anos e meio de Telefônica Vivo, passei por outras indústrias antes. Quando eu cheguei, a nossa equipe tinha 23 abnegados, né? E era o time mais destruído da casa, eu acho. Porque tudo que era ruim era culpa nossa, tudo que era bom era mérito de outro, entendeu? Tudo que não funcionava no digital era culpa do time que estava tentando resolver os problemas e não tinha a menor estrutura para conseguir resolver nada da dimensão de uma empresa como a Vivo. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei, eu respondia para o vice-presidente que ele juntava diversas áreas que eram todos os projetos experimentais da organização. Nem você sabe disso, né? Era o VP de estratégia, qualidade, interconexão, atacado e estava a gente lá também, entendeu? E sinergia, talvez. Alguma coisa. Porque digital era um projeto estratégico. Estamos falando há 5 anos e meio atrás. Olha como é que mudou, né? Hoje é core. Sim, você pega a nossa divulgação de resultado que foi feita semana passada, metade da apresentação é falando de digitalização, tem 2 ou 3 slides que a gente que fez, né, para o nosso CFO. Então, os números são todos o resultado da gente. Então, também a vida mudou muito rápido. Mas quando eu cheguei, basicamente a missão era arruma essa bagunça, não funciona nada, a gente também não entende nada de digital, dá um jeito aí. E eu acho que a gente começou montando um bom time, entendeu? Porque de repente esse time de pessoas estava desacreditadas, quando ouviu que a missão era possível, e naquela época, eu comentei isso contigo rapidamente, mas naquela época o nosso sonho, que eu vendi para eles, né, era que aparecesse algum dia uma propaganda na TV falando do Meu Vivo. Que nem aplicativo era um portal de web, o aplicativo a gente tinha acabado de lançar um lixo, não funcionava nada, travava o tempo todo. A gente não sabia nem como fazer, para falar a verdade. Nossos parceiros não sabiam como fazer conosco, então a tecnologia estava tentando aprender, batendo cabeça, enfim. E aí teve uma grande... Conforme o mundo foi ficando mais digital, a sociedade ficou mais digital, eu sempre falo bastante, né, a mim, que quando você usa o Uber, independentemente de usar táxi, Uber, mas quando você usa o Uber, nenhum cliente aceita mais entrar no aplicativo de qualquer empresa e ter uma experiência pior que aquela. Vocês aceitam? A sua expectativa já aumentou, a barra já está lá em cima. Quando você usa a Amazon para fazer um e-commerce, não tem como. Você vai sempre lembrar daquela experiência e vai falar assim, putz, aquele outro site não é tão legal quanto aquele outro portal mobile, o aplicativo não é tão legal quanto aquele. Enfim, a referência da experiência do cliente transforma as indústrias, né? E isso vinha acontecendo. E houve um planejamento estratégico, ainda em 2015, um planejamento estratégico trienal. A gente sempre faz planos trienais, né, para a nossa organização. Em que, nesse off-site meeting,
resolvemos discutir 7 diferentes desafios estratégicos. Um deles era a digitalização. E a proposta era 40 executivos, o presidente, o board dele e alguns diretores mais sêniores. E a proposta daqueles 2 dias de reunião, que foi no hotel um pouco próximo aqui a São Paulo, mas não na cidade, era discutir, como uma espécie de brainstorming, o que poderia ser feito para que a gente pudesse acelerar essas frentes de transformação, e uma delas era o digital. E aí caiu no meu colo fazer essa apresentação. Putz, eu acho que ali tem muito de um bom início, entendeu? Porque eu estava 2 anos e pouco na casa, falei, pô, eu tô ralando pra caramba, acredito demais no que eu faço, porque tem que ter um propósito. Se vocês não tiverem propósito para fazer isso, não façam, porque a dificuldade é grande demais. Eu fiquei muito mais careca. Fiquei mais careca e mais gordo. Bem, eu já era careca, mas fiquei muito mais careca. Eu acho que ao longo desses 5 anos, os primeiros 2 meses que eu não trabalhei de fim de semana foram agora. Eu sempre trabalhei todos os fins de semana, todos, não é 1 ou 2, todos, é Natal, é Ano Novo, porque teve um dia que eu estava na hidromassagem com a minha esposa em Campos do Jordão, no virado do ano, 31 de dezembro, às 5 horas da tarde, veio um alerta, o meu vivo está fora do ar. Falei, pô, vamos resolver. Então assim, porque trabalha com digital é isso, gente. Quem trabalha com digital, se vocês trabalham com digital, é isso, não tem, é 24/7, né? E aí, voltando ao início, eu estou contando essa história porque a gente prometeu falar um pouco da vida real. A vida real de todos nós aqui é isso. Não adianta eu falar só da vida corporativa, a coisa maravilhosa que a gente vive nas nossas carreiras, né? E aí, quando teve esse off-site meeting, eu arrisquei tudo. Então, a gente fez um planejamento muito interessante. Teve uma sacada da nossa equipe que estava preparando material para discussão de ir na Avenida Paulista, entendeu? Não sei se todos aqui são de São Paulo. A gente foi na Avenida Paulista, pegou o celular e começou a gravar um script de 3 perguntas. Assim, quando você vai... Há quanto tempo faz você não vai no seu banco? Na agência do seu banco? Pô, e aí todo mundo respondia coisas tipo assim, eu nem sei quem é meu gerente, eu não vou há anos, minha agência é em outra cidade, né? E quanto tempo faz que... Quando você tem um problema com a sua operadora de telefonia, o que você faz? Eu ligo, eu vou na loja. Aí a gente pegou desde esse tipo de insumo para mostrar para os executivos, falou assim, olha aqui, ó. Porque aí tem um cliente falando, né? Pessoas na rua falando, olha aqui, ó. O que as pessoas esperam da gente? E isso tangibiliza muito. O executivo sempre se sensibiliza a ver as pessoas falando, porque o executivo está acostumado com número, planilha, gráfico, PowerPoint, né? Até algumas coisas meio provocativas de fato. Sei lá, eu lembro que eu comecei minha apresentação com uma frase que eu botei meu emprego na bandeja, assim, cortei a cabeça, botei e falei, pode mandar embora, né? Que eu comecei falando assim, nós temos 40 executivos aqui, nenhum dos senhores... Eu nunca trabalhei num lugar, e é verdade, era super honesto o que eu falava, que os 40 diziam que o que a gente tinha que fazer era prioridade no digital e que eles estavam apoiando a transformação. Era verdade. Aí eu falei, pô, então peraí, mas por que a gente não está conseguindo transformar o próximo patamar? A gente não está saindo desse reme-reme aqui que a gente está fazendo. Será que essa transformação é mais complexa do que a gente imagina? E sim, a gente descobriu que ela é muito mais complexa. É a transformação mais complexa de qualquer organização, é a transformação digital, por mais que isso seja jabá, né? Já está ficando carne de vaca falar transformação digital, mas enfim. É a coisa mais complexa que tem? Sim. É terrível, você tem que transformar tudo. A gente pode até falar um pouco disso. Tem 6 dimensões de se transformar e as 6 são complexas, né? Falei, será que todo mundo aqui está declarando que ajuda, mas na prática não ajuda? Eu devolvi essa para o auditório, né? Na prática não ajuda? Não, eu não posso acreditar nisso, que os senhores são todos honestos nas suas acepções, percepções, enfim, né? Pode ser também que eu seja incompetente. De repente vocês contrataram a pessoa errada para poder fazer a transformação, então eu que sou incapaz não consigo fazer. Sim, meu histórico de carreira não diz isso. O volume de trabalho que eu tenho, a equipe que a gente está construindo também não diz. Mas essa é uma hipótese, se esse for o caso, você tem que me demitir agora. Aí todo mundo, acho que está meio dormindo, acordou, né? Falou, quem que é esse louco que fala isso no mundo corporativo? E aí a gente conseguiu passar a mensagem, saímos daquela reunião, o CEO falou, não, isso aqui é uma diretriz do grupo, é uma diretriz minha, e nós vamos fazer o que for necessário. E aí que a gente conseguiu contratar o apoio de uma consultoria de gestão estratégica, que eu não vou abrir o nome, mas que faz muitos trabalhos de transformação em alto nível, com executivos de alto nível, C-level, em diferentes segmentos de negócio. E a gente conseguiu montar um projeto espetacular, cara. A gente fez esse trabalho de 100 dias que eu mencionei aqui, e assim, desde benchmarking, mapeamento, todos os vice-presidentes participaram. Então, para vocês terem uma ideia, a devolutiva final do trabalho foram os vice-presidentes apresentando o trabalho da consultoria. Um negócio que eu nunca vi em nenhum outro projeto parecido dentro da Vivo, nem acho que nenhuma outra empresa, que não era... E você conhece um pouco mais a dinâmica das reuniões dos nossos vice-presidentes, né? Não era a gente falando do projeto. Depois a gente apresentou tecnicamente. Mas era cada VP de atendimento. O cara falava, olha, eu concordo com esse ponto, a gente ajudou a fazer isso, vamos fazer aquilo. Então,
VP de TI, porra, então a gente conseguiu fazer com que todos comprassem o projeto de uma tal forma que a única conclusão do board foi façam, que é o elemento da transformação cultural, que é o mais difícil. Na hora que o board falou façam e tragam um relatório aqui todo mês, a gente conseguiu o apoio de cima. Uma das disrupções do projeto, que era a maior disrupção, era o modelo de trabalho que era o ágil. Porque na época, de novo, falando 2 anos e meio atrás, não era tão óbvio assim. A CIT sabia disso há muitos anos, mas os executivos não pensavam em agile para grandes transformações de negócio. E aí a gente fez a transformação, começamos, como eu falei, com um squad, com 2, e deixamos a galera ficar isolada, entendeu? A gente pegou um andar que estava abandonado, deixou o pessoal lá, e assim, isso também é muito importante se vocês querem fazer a transformação de fato, vocês têm que dar autonomia para as pessoas e não pode ficar o tempo inteiro em cima controlando, pelo menos no início. Porque elas se sentem desempoderadas e aí não floresce a criatividade, não rola, entendeu? Então a gente deixou meio incubado, eu ia levar os relatórios para os executivos uma vez por mês e a tropa estava lá escondida no bunker lá. Passou uns 7 meses, teve uma mudança de algumas pessoas na direção da empresa e resolveram visitar. E aí quando foram visitar, os caras chegaram lá, olharam, o que é isso aqui? Que ninguém sabia. Eles sabiam que o projeto digital estava acontecendo, sabiam os resultados, a gente levava, sabiam as primeiras jornadas, quem estava impactando, navegavam no aplicativo, mas eles não viram quem estava fazendo e como. E aí quando os executivos foram lá no espaço que você conhece, que a gente mostrou um pouco no vídeo aí, e viram o brilho no olhar das pessoas, um analista falando com prazer do que fazia, convencendo, defendendo o cliente, aquilo foi transformador demais. E aí o próprio negócio hoje anda sozinho. A gente dá só o fermento certo para crescer direitinho, não deixar, né, solar o bolo e anda sozinho, vai crescendo naturalmente e nós estamos na iminência da próxima transformação, que é, ok, os canais digitais estão sendo trabalhados assim. Agora nós estamos fazendo a transformação ponta a ponta, porque não adianta só trabalhar o canal digital. Tem que transformar o front-end, que é a experiência do cliente, essa experiência do cliente tem que forçar a transformação dos processos, todo o back-end, para que você possa ter uma experiência de fato ponta a ponta digital, e essa jornada é a mais difícil. A que a gente já fez é muito difícil, mas fazer o próximo passo, que a empresa inteira se transformar e o Agile começar a transformar todo mundo, é um passo que a gente tem até medo de fazer e a gente não sabe direito como, estamos aprendendo. Mas enfim, já falei bastante. Que é sair de 200 para 30 mil pessoas, esse movimento, Na né? verdade, a gente já tem hoje mais ou menos 1.000, 1.200 pessoas, mas para 30 mil, que é um movimento bem grande. Você citou uma coisa que, na realidade, na nossa experiência, ele tem se mostrado um item-chave assim, constantemente, que é o buy-in efetivo do CEO. Sabe, para não falar alta liderança, para falar o CEO especificamente. Assim, vezes e vezes a gente tem encontrado mais isso. Tem uma mudança significativa que ocorreu, na realidade, no nosso negócio, no que a gente faz, né? A gente, nos últimos... Desde janeiro do ano passado, a CIT foi visitada por 84 CEOs. Não era o nosso interlocutor típico. Nosso interlocutor típico era o principal executivo responsável por tecnologia. Mas uma coisa que a gente percebe é que mais e mais, curioso para saber como é que é nas organizações de vocês, mas o assunto na realidade de tecnologia e o assunto de transformação digital, ele moveu de mesa e ele está ocupando de verdade um espaço chave na agenda do CEO. Esse está ligado ou à defesa de posição ou está ligado a crescimento de receita. E a minha visão em particular, assim, é um elemento chave para você fazer uma coisa que tenha potencial de escalar de verdade. Nem sempre, não conhecia os detalhes da história, né? Então assim, nem sempre a gente vê que isso ocorre do dia para a noite, mas a gente vê que sem o CEO com senso de urgência, sabe, esse senso de urgência ele nem sempre ele é com definição clara do problema. Mas se ele não for profundo, se ele não for sentido, e às vezes vem do incômodo de falta de agilidade, às vezes vem do incômodo, a gente tem trabalhado muito e tem entregue muito, mas na realidade os nossos clientes não estão sentindo a diferença do que a gente faz de verdade. Esse ponto inicial de o devido buy-in, vender no lugar certo, a nossa visão hoje em dia é que assim, uma alternativa a fazer desse jeito, ela talvez seja longa demais e talvez já não caiba ser tão longo no momento que a gente está nesse momento. Mas eu vou pegar um outro ponto que você mencionou, você falou de algumas coisas, você falou, olha, a gente teve uma consultoria que nos ajudou com uma visão, a gente teve um conjunto de empresas que nos inspiraram e a gente também precisa dar autonomia. As coisas
elas parecem desafiadoras, né? Assim, isso que você tem, isso que a consultoria fornece, ele é um playbook que as equipes precisam seguir, mas, por outro lado, elas têm um próprio caminho a descobrir do jeito que isso vai funcionar de verdade na Vivo. Como é que foi essa? Eu vejo bastante, o Jeff Bezos tem uma expressão que eu gosto bastante, ele diz teimoso na visão, flexível nos detalhes, né? Esse livro original, ele tem cara de uma visão, mas minha experiência pessoal, os detalhes vão sempre ser diferentes, as pessoas vão ter que descobrir. Como é que foi isso para vocês? Bom, tem vários elementos para te responder. Falando de CEO, assim, se o CEO da empresa de vocês não comprou o projeto, e olha, pô, nós estamos quase 2019, se o cara não entendeu a transformação digital é a agenda dele, se mudem de emprego, não façam digital, faz qualquer coisa, espera a sua empresa morrer, não tem problema. Mas não comece essa jornada, porque por mais trabalho que vocês façam, no limite os trade-offs são tão gigantescos que tem uma pessoa que pode decidir. E às vezes nem é ele, às vezes é o conselho. Não é o 02, é o 01, entendeu? Então isso você falou antes, né, antes de eu responder especificamente, você me perguntou de como é que são os detalhes. Assim, é fundamental, eu falo isso em vários painéis que eu participo. A gente teve assim, passei 2 anos sem ter essa visão nesse nível estratégico, porque não era parte da agenda dos executivos de alto nível, mas agora eu acho que é parte da agenda de todos. Se não for concretamente, você não tiver um apoio efetivo do cara, porque o cara tomar uma decisão, às vezes contra o peixe dele, e fala assim, não, vai ser para lá porque é o que precisa ser feito, não façam, porque não vai dar certo. Porque existe muita gente que perde com a transformação digital. Não é só gente que ganha. E a gente, como executivo, se a gente não se reinventar rapidamente, a gente morre também e perde nosso emprego também. Tanto que vocês estão aqui fazendo essa qualificação em função disso, né? O playbook da consultoria foi muito importante para poder aglutinar diferentes pontos de vista, e eles foram extremamente habilidosos em fazer um projeto que tinha uma cara de todos. Então, o grande ganho não foi o roteiro que eles fizeram, que até hoje seria válido, mas a gente no primeiro mês já estava fazendo diferente, com vários elementos da Vivo, né? O playbook é o playbook. A Vivo é a Vivo, então você tem que fazer o ágil da Vivo, você tem que fazer... Então, sei lá, vocês estão com a gente lá, tem um monte de coisa que vocês estão aprendendo com a Vivo, que não vai servir para outras empresas de telefonia, muito menos para banco, muito menos para empresa aérea, muito menos para empresa que não é de serviço, né? Então o que acontece de fato é que eles ajudaram demais a construir uma visão comum. Na hora que você tem essa visão comum, um projeto comum, que todos os vice-presidentes estão comprados, existe um apoio do nível executivo para que você faça a transformação acontecer. E aí, você vai ter uma parte da tropa que vai se juntar para falar assim, putz, o caminho é para lá, eu vou me juntar enquanto dá tempo e vou dizer que estamos juntos. Seja por afinidade pessoal, seja porque também quer se reinventar, seja porque entendeu a importância para o cliente. Você vai ter uma parte da galera que vai resistir. Porque a transformação ela é cultural, ela é a pior transformação da transformação digital. A transformação das pessoas. As pessoas levam anos para mudar seus hábitos. Não é à toa que a psicologia é uma das ciências que mais cresce no século XXI. Porque a gente mais e mais vai conhecendo nosso próprio cérebro e a gente busca soluções técnicas para poder trabalhar nossos próprios desafios de mudança. Isso no nível individual, isso no nível profissional, né? Então a consultoria ajudou muito nisso, entendeu? Porque passou a ter uma agenda comum, que era construída por todos, que ninguém podia dizer que não fazia parte, que todo mundo teve voz de colocar seu input, as dissonâncias foram realmente mitigadas e aí a gente teve o buy-in para poder avançar. Quando a gente começou a fazer, e aí sim a autonomia é muito importante, tinha uma diretriz comum, tem uma linha mestra, tem uma visão de onde queremos chegar, tem alguns objetivos de negócio, mas você tem que dar flexibilidade suficiente para que as pessoas sintam que elas estão deixando a sua contribuição pessoal. Porque hoje em dia ninguém mais quer fazer nada que chega em casa e fala, nossa, eu apertei botão o dia inteiro, apertei parafuso. Pelo menos não em administração. Você pode ter o estagiário, você pode ter o vice-presidente, todo mundo quer voltar para casa e falar, eu entreguei algum valor, meu trabalho fez sentido, eu acordei cedo hoje, fui dormir tarde, e nós todos aqui pensamos assim, não é possível que não seja assim. Qual o nosso propósito? Só que às vezes a gente que está no nível mais alto das empresas esquece quem está no nível mais baixo, como nós tivemos e estavam começando, tem o mesmo sonho. Às vezes é mais intenso esse sonho. São as pessoas que movem a empresa, são as pessoas que têm a chama do poder da transformação. E aí você precisa dar autonomia para elas, entendeu? Você precisa deixar elas brilharem. O que a gente procurava fazer com muito carinho, eu acho que aí, particularmente, eu acho que eu tive alguns papéis importantes junto com as pessoas que me assessoraram, mas tem coisa que é minha mesmo, minha cara, do jeito que a gente fez, que agora já está maior, né? Mas eu acho que houve muita sensibilidade em misturar pessoas muito boas de telecomunicações com pessoas boas de digital. Então isso também foi um conselho que eu sempre dou, assim. Vocês têm que pegar alguém que queira transformar a organização de vocês em uma empresa mais digital.
Não alguém que queira fazer o melhor digital do mundo por fazer. Porque senão o propósito está descasado. Eu tenho uma equipe lá, nossas pessoas querem fazer uma belíssima experiência digital para os clientes da Vivo, se irritam com cada bug que pegam. Os clientes sofrem muito ainda. Só que eu nunca tinha trabalhado numa empresa que todo mundo que você aciona, fala, o cliente tem um problema, os caras realmente se mobilizam para resolver, os executivos. Eles não descansam até resolver. E aí parte para o próximo problema, entendeu? Isso você tem que dar espaço para acontecer. E aí essa sensibilidade de misturar pessoas boas de telecom com pessoas boas de digital, de toda vez que o caminho estava desviando muito do playbook, da linha mestra, a gente chamar a pessoa, gente, mas o objetivo é para cá, ó, conduz para cá, semana que vem me mostra, entendeu? Tem hora que tem que ser na força, não vamos ser levianos de achar que não existe isso. Tem hora que é na força, tem hora que tem briga política entre as áreas envolvidas no grupo de trabalho, você fala assim, ó, para com isso aí que o que importa é o cliente. Se der errado, os dois, quase tipo filho, sabe? Pega os dois e fala, ó, vou bater a cabeça dos dois e vou botar de castigo. Às vezes tem que fazer isso. Mas quando você tem um propósito comum que leva para uma transformação efetiva e realmente falar de cliente é muito mais motivador para as equipes que falar de acionista, né, gente? Então assim, todo mundo quer entregar resultado para o negócio? Quer, mas se você mostra, isso aqui é o que você fez na vida do cliente. E eu usava muito, eu vou parar de falar agora para a próxima pergunta, mas um exemplo que eu usava muito fora da campanha do meu Vivo na TV, que agora tem um monte, né? Então a gente olha e fala, nossa, esse estágio de transformação nós superamos faz tempo, porque ficou bom o suficiente para mostrar na TV, nossa, que legal o nosso trabalho, agora tem que ficar melhor, né? Para não precisar de TV para todo mundo usar, né? E aí, mas uma coisa que eu falava sempre era assim, porra, imagina que você está chegando no seu fim de semana e vai mostrar para sua avó, na palma da sua mão, o que você está fazendo aqui. Para sua mãe, para o seu pai. Tem que ter esse nível de qualidade. Você não tem vergonha de mostrar isso aqui com problema? Eu teria. As pessoas entendem claramente e fazem sua diferença e dão o extra mile, né? Ô, Fernando, pegando o que eu vejo como dificuldades Respondi clássicas, a mim. né? Respondeu. Pegando o que eu vejo como dificuldades clássicas, depois tem a história do crescimento e da escala. E a experiência que eu tenho pessoalmente eu bem transparente. Eu não fui em nenhum lugar que alguém tentou rodar ágil, colocou uma equipe bacana e não funcionou. Assim, em todos os lugares, você coloca uma equipe bacana, dá a devida autonomia, dá um problema descrito de maneira correta, funciona. E talvez isso seja parte do poder disso. Assim, é um jeito muito melhor de fazer, mesmo ele funciona. Você vai tentar fazer em escala, aí eu percebo que o problema já não é tão trivial, na minha experiência, e aí começa a formar alguns mitos naquele local, do tipo, é bacana, é rápido, mas é descontrolado. E as métricas, eu entendi, aquele lá foi rápido mesmo, mas passado aquele entusiasmo inicial, né, o que eu noto é, todo mundo continua querendo mais daquilo, mas agora todo mundo tem críticas. Você percebe que tem uma equipe que mandou bem, tem uma outra que não mandou, e você precisa continuar comunicando, e por um certo momento, várias empresas eu percebo, tem um leque de linguajar de como se comunicar objetivamente. Antes a gente tinha um conjunto de métricas que a gente comunicava, a gente falava sobre os projetos, etc. Agora tem um linguajar novo, e esse linguajar não necessariamente os executivos entendem, e tem um processo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento da escala, de encontrar um jeito de demonstrar impacto e comunicar sobre impacto e tirar essa percepção do que eu vou chamar do veloz, mas sem controle. Eu acho que é natural que aconteça, tá? Porque a metodologia de trabalho... Primeiro que o pessoal acha que é fazer post-it na parede e trabalhar em ágil, né? Na verdade, o Design Thinking é uma das diferentes metodologias de descoberta do seu desafio, mapeamento do seu assessment. Mas ele visualmente tem um impacto profundo, a 3M deve ter ficado rica, né? E aí e faz diferença, as pessoas olham aquilo e falam, poxa, é diferente. Então eu acho que tem muitos símbolos, sabe a mim? Mas no primeiro momento, dentro da minha própria equipe, tinham pessoas que trabalhavam no ágil, quando a gente começou, e tinham pessoas que não trabalhavam, ainda tem. E ficavam em escritórios diferentes, porque como eu falei para vocês, a gente deixava os caras isolados para poder construir os squads, né? Dentro de casa, a gente teve dissonância de cultura. O próprio pessoal do time falava assim, os caras estão na Disneylândia, a gente está aqui trabalhando, meu. E aí a liderança tem que atuar, né? Fala, não, vai lá conhecer a Disneylândia lá, porque o que você está falando é um baita de um preconceito. E na verdade você vai ter que trabalhar lá daqui a pouco. E se você não se adaptar, sai você, porque a Disneylândia fica. Mas como assim? Não é Disneylândia? Não, não é Disneylândia, vai lá trabalhar. E aí quando você começa a conhecer o ágil, na verdade o ágil tem muitas raízes aí na metodologia da qualidade total, né? Do TCQ. E que é o contrário, é fabril.
Os rituais são fabris, vocês têm que seguir a risca inclusive, grande parte da dificuldade de escalar é um pouco de capacitar pessoas. Por isso que a gente é tão intensivo em capacitar gente. Porque as pessoas têm que falar o mesmo idioma, têm que falar o mesmo ritual, têm que cumprir as mesmas disciplinas e ritos, né? Então o ágil é muito mais organizado, por mais que ele pareça não ter controle, ele talvez seja muito mais organizado que o método de trabalho mainstream, né? Assim, é muito mais fácil eu, como área de negócio, fazer um requerimento funcional no Word de 50 páginas, vomitar isso na minha fábrica de software e no meu TI, falar, se vira, entrega a minha solução e daqui a um ano vai estar pronto, porque se der errado a culpa é deles, né? Eu fiz o requerimento funcional, vocês não entregaram, o problema é deles. Muito mais fácil fazer isso do que sentar todo mundo junto e tentar construir alguma coisa que funcione com mais rapidez. Então, existe sim um esforço de transformação cultural e você precisa demonstrar com muita objetividade quais são os ganhos do projeto. Então, tem desde isso que eu mostrei para vocês na visão resumida, como é que era antes, como é que está agora, e a gente está evoluindo nisso. Assim, é uma das maiores dificuldades que a Vivo tem, por causa de todos os sistemas que a gente tem, é ter um conjunto único de visão de indicadores e KPIs, porque a gente tem KPI para tudo. Então, ter painéis integrados de visão estruturada, que as áreas compartilhem os mesmos números, é muito desafiador, tem muito departamental ainda, né? Você sabe disso, né? Então, a gente passa diuturnamente tentando levantar indicadores objetivos que demonstrem o esforço da captura de valor para os clientes e para a organização. Um dos que a gente vai começar a trabalhar agora, que a gente conseguiu finalmente implementar, estamos implementando, né? Uma ferramenta digital que mede a jornada inteira, que dá para a gente fazer isso no nível granular que precisa para esse tipo de trabalho, é o NPS, né? Todo mundo fala do NPS. Pegar uma métrica geral e falar a satisfação do cliente aumentou ou caiu, é a mesma coisa que você tentar medir se vai chover ou fazer sol em São Paulo daqui a 6 meses. É muito macro, é muito genérico, o nível de erro é muito grande. São tantas variáveis, às vezes o cara está mais feliz com a marca, a cobertura melhorou, ele já vai dar uma nota melhor. Então, a gente agora está começando a conseguir medir isso no nível de detalhe. Na hora que a gente conseguir medir isso no nível de detalhe, vai ter que começar a medir dentro de cada jornada, onde tem as quebras que a gente não está pegando ainda. Qual o impacto disso no todo da transformação. E aí vai, né? E é difícil, assim, eu ontem almocei com um parceiro de negócio, o cara falou, vocês estão no caminho certo. Eu falei, por quê? E a gente acha que está faltando tudo ainda. Eu falei, não, porque eu estava outro dia no meu Vivo e eu consegui copiar e exportar o código de barra. Que antes eu tinha que ficar digitando, eu só copiei e colei, legal. Quando vocês estão entrando nesse nível de fazer esse tipo de melhoria, é sinal que a operação está com uma boa maturidade. Eu fiquei feliz, porque realmente é uma melhoria de usabilidade baseada na sala de teste com o cliente que a gente implementou, que é óbvio para quem tenta pagar uma conta em qualquer aplicativo. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, como é que eu provo para o meu CFO que fazer copiar e colar do código de barra tem impacto no negócio? Então, ainda tem muito de ato de fé, né? Alguém aqui duvida que tem que fazer copiar e colar no aplicativo e transferir para o cliente ter uma vida melhor? Não. Quanto você investiu naquilo, vai ter retorno? Não sei. Como é que você mede isso dentro de um todo? Aí, enfim, são as dificuldades que eu acho que todas as empresas ainda têm. Né? Podem até duvidar como profissionais, mas não como usuários, certamente. Deixa eu voltar para uma que você falou de um momento e saindo um pouco dessa, né, dessa experiência, de onde vocês chegaram. A gente usa a metáfora bastante, a metáfora de que essa transformação parece escalar uma montanha. E aí tem alguns corolários dessa metáfora, né? Uma coisa não tenta chegar lá no topo de uma vez só. Tente enxergar de maneira mais clara onde é que você quer estar daqui a um trimestre. A gente fala o próximo camp. Só que na realidade tem uma enganação nessa metáfora, porque essa montanha ela não acaba, né? Essa história de transformação digital, ela... vou citar de novo, eu gosto das citações dele, tem uma outra que eu acho especialmente inspiradora, do Jeff Bezos. Vocês já devem ter ouvido a história do Day One, da convicção dele de que continua Day One na internet. Ou seja, 10 vezes não era o que dava para ter feito até aqui, 10 vezes é o que dá para fazer a partir de agora. Assim, o oceano continua azul e etc. E aí eu tenho, né, a gente olha essa história e olha esse crescimento em todo e fala, cara, parece que eu cheguei no topo da montanha. Então eu tenho as squads, eu tenho um espaço super legal em cima do qual, na realidade, eu estou usando para multiplicar essa cultura, e eu vejo que não é só aqui na Telefônica Brasil. Estando lá, eu vejo as outras telefônicas, né, vindo visitar e vindo se inspirar e etc. Mas eu paro, e a minha provocação e a minha pergunta é, o que dá para fazer de 10 vezes a partir de agora, né, em termos de velocidade, em termos de experiência do cliente? Mas talvez,
para ajudar a fazer esse caminho até essa pergunta. Você mencionou um pouquinho da cultura e você falou trazer 30 mil onde já está um grupo de pessoas do ponta a ponta, dos silos, porque às vezes a gente nota, a gente cria um negócio precioso, mas esse negócio ele não está plugado necessariamente no negócio de ponta a ponta, ele não está plugado no processo de tomada de decisão, de funding de projetos. Aí você tem uma coisa que funciona muito bem em um certo momento, mas para aquilo chegar até ali pode ter demorado 8 meses. Então, faz 8 meses que alguém constatou que o cliente tinha uma necessidade e agora isso vai produzir muito rápido e vai entregar em 9 meses. Então você está respondendo em 9 meses. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio da cultura, do ponta a ponta, de silos, talvez esse momento de transição onde a organização inteira precisa começar a ser digital, né? E precisa começar... Eu acho que o primeiro passo é começar, entendeu? Assim, quando a gente começou esse projeto, ninguém imaginava onde ia estar agora. E aí, conforme vai tendo visibilidade, vai crescendo, as pessoas começam a pedir mais coisas, a dar novos desafios. E aí, naturalmente, as equipes vão reagindo e os desafios vão ficando maiores e você vai tendo potencial de fazer mais, né? Por exemplo, problemas que são grandes oportunidades, né? Por exemplo, a primeira vez que, em nível de comitê executivo, o board entendeu o tamanho do que a gente estava fazendo foi quando teve uma pane técnica no aplicativo, o aplicativo foi fora do ar por algumas horas e o volume de chamadas que do nada vomitou no call center, falar em português claro, foi estrondoso. E aí não tinha operação que desse conta, as filas foram gigantes. Assim, aí todo mundo se deu conta, peraí, nossa, as pessoas de fato, o fato de ter um canal digital disponível que elas estejam usando, olha o impacto de custo evitado que está tendo aqui. Não dá para medir isso, mas olha a dimensão que está tendo, né? E agora o que estão pedindo para nós são coisas muito mais disruptivas. Então, assim, a gente vai acelerar várias transformações que talvez vocês como clientes percebam rapidamente. O projeto é de 3 anos, mas a gente está no nível de maturidade que vai permitir isso ser feito. E para que isso aconteça em termos de propósito, nós vamos ter que continuar nos reinventando, né? Então, uma das grandes transformações é que assim, a gente está trabalhando fortemente para as nossas vendas digitais, no e-commerce, na internet, em 3 anos, ser o principal canal de vendas da empresa. Quando você fala numa empresa que tem a capilaridade que a Vivo tem, que tem a quantidade de pontos de recarga que a gente tem, que são quase 700 mil no Brasil inteiro, quantidade de lojas próprias, lojas de parceiros, falar do e-commerce que se não concretiza a transação, e a maioria tem que ser concretizada lá por questão de eficiência, pelo menos faz com que o cliente chegue na loja com uma experiência personalizada, isso é uma grande transformação. E a gente tem endereçado, vocês vão ver no primeiro trimestre, melhorias em algumas plataformas que são exponencialmente exponencialmente implementáveis, né? Aí você tem uma outra transformação que é o atendimento. Vocês pegaram a meta de transformação, eu não falei um número para vocês que eu ia falar no final, então vou antecipar agora. Alguém aí imagina qual percentual de transações são feitas no canal digital depois de 2 anos e meio? Que a gente começou com 85 no canal tradicional e 15 no digital. Vocês têm mais ou menos a noção de quanto já está no digital hoje, de interações com o cliente da marca? 70%. Então a gente inverteu. É mais de 2/3 das interações do cliente, e seja porque o canal digital tem mais interações, não é bom que você engaja mais o cara, seja porque a gente mudou radicalmente o cliente quer se autoatender, não quer ficar ligando, não quer ir na loja, não quer perder tempo, né? Então a gente conseguiu em 2 anos e meio fazer uma grande mudança. Qual que é a próxima mudança? A próxima mudança agora é que as pessoas ainda veem a Vivo para fins dos nossos produtos e serviços mais básicos, nossas ofertas mais básicas, mas a gente tem diferentes serviços digitais de valor agregado para monetizar a nossa base e trazer valor para o cliente. Então a gente fatura mais ou menos aí 5 bilhões de reais com serviços digitais, tá? Seja Vivo Música, enfim, seja as parcerias todas que a gente tem de esporte, educação. A gente quer dar um outro salto pelos canais digitais porque mais ou menos 25% da base somente nos contata por qualquer canal todo mês. Então a marca é muito famosa, a marca é muito conhecida, as pessoas estão se resolvendo quando tem uma questão pelos canais digitais, mas a gente tem um grandíssimo oceano azul de gente que não vê razão para interagir conosco todos os meses. Seja para o nosso programa de pontos que eu Vivo Valoriza, programa de fidelidade. Então a gente agora vai trabalhar em engajamento, em fazer com que as pessoas realmente tenham esse contato, se não diário, pelo menos semanal com a marca, porque cada vez que a gente interage com o consumidor, isso traz uma oportunidade nova para nós. E aí nós estamos falando de PIMEs, né? Nós estamos falando de B2C, nós estamos falando de todos os clientes potenciais aí do Brasil, né? Uma outra transformação que está acontecendo é exportar para outros países a cultura.
Então a gente está mandando agora uma pessoa da nossa equipe, até um programa de desenvolvimento interno que a gente criou para o Peru, para que essa pessoa possa ensinar as equipes do Peru a acelerar o ágil lá. O presidente do Grupo Telefônica veio em maio para cá, ficou encantado com o projeto em junho, já mandou implementar lá na Espanha, então já tem um andar digital lá também. Não está tão bonito quanto o Labs, mas também é bem legal. Mas assim, se você for falar de camp, né, cara, quando eu olhei a primeira montanha, eu falei, nossa, estou subindo o Everest, né? Aí agora que a gente chegou lá em cima, na verdade, acho que era a Pedra do Baú aqui, algum lugar assim, eu olho, eu vejo um mar de morro, assim, e né, tá lá o Himalaia na frente para subir ainda. Então tem muita transformação a fazer, tem transformação da inteligência artificial, que eu nem mencionei, mas a gente tem problema no aplicativo hoje, a Aura, que é nosso motor próprio, inteligência artificial, a gente está cada vez mais implementando isso em todas as interações com o cliente, para automatizar os processos e dar uma resposta mais rápida. Tem muita coisa para fazer. Quanto mais faz, mais tem. O Fernando, acho que você falou bastante sobre método de trabalho e um novo jeito de organizar pessoas, né? E o que a gente consegue produzir desse novo jeito. Aí, algumas palavras-chave, como ágil, design sprint. Você falou também de centralidade do cliente, trazer mais o cliente, sensibilizar internamente essa centralidade. Isso é tudo muito bonito falar, né? Tá super comum e minha experiência prática que ainda é difícil ver. Sei nas organizações, você vai notar as pessoas falando de cliente no centro, mas, como diria um amigo meu da Vivo, um outro amigo meu, é difícil enxergar com as mãos ainda. Você fala, tá legal, mas eu quero ver o que é que vocês estão fazendo. Tem um terceiro pilar nessa jornada, que pelo pilar do cliente no centro, o pilar de um jeito diferente de colaborar e envolver pessoas, que eu acho que é o pilar de tecnologia, que é o pilar das plataformas nos quais a gente senta para fazer tudo isso. E aí deve ter um conjunto de palavras novas envolvendo isso, então a gente vai ter DevOps, toda uma engenharia nova, né, do jeito de se pensar plataformas, etc. Como é que você enxerga essa visão desses três pilares, olhando para o futuro a Vivo nesse momento e desafios? A gente começou pensando que você tem que ter o famoso TI bimodal, TI de 2 velocidades, enfim, TI digital. Você tem que ter uma camada de microserviços muito poderosa que faça a conexão com os seus legados para você poder ter agilidade de implementação no front-end, né? Porque tem 3 coisas que a gente tem que fazer, né? Tem 3 coisas que a gente tem que fazer e esse conceito a consultoria trouxe e parecia bem óbvio, mas assim, eles quantificaram o impacto disso no negócio e a resposta é que tem que fazer os 3 ao mesmo tempo. A gente achava que melhorar canal digital era lançar novas funcionalidades. Essa é uma das variáveis, mas não é a única. A segunda é que você tem que melhorar o que tem o tempo todo. O tempo todo. E a terceira é você tem que divulgar isso para as pessoas, para que mais gente usando vai achar mais problema, mais pain point, mais necessidade de negócio, mais oportunidade, e você usa aquilo para priorizar seu backlog, né? Então a gente tem feito esses 3 desenvolvimentos em paralelo em prol do cliente e estamos trabalhando também em desacoplar o legado da transformação do front-end para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, ter essas equipes trabalhando em DevOps sim, com mais agilidade. Então existe um grande esforço aí de gateway de APIs, um grande esforço de implementação de toda a camada de microserviços que o nosso TI está fazendo com bastante raça, porque não é fácil. E a gente vai levar alguns anos migrando tudo que foi construído com desenvolvimento de código, enfim, no core, né? Então, boa parte que a gente tem experiência em digital hoje, como a gente já vem fazendo há alguns anos, ainda foi desenvolvida em cima do core, então não fez com microserviço. Ou quando fez com microserviço, muitas vezes aquela API foi construída para servir naquele canal, mas não serve para todo, não serve multicanal, não serve ao mini-channel, que é parte dessa visão de 3 anos. Então, não tem como deixar de fazer isso, e isso exige um investimento de CAPEX e OPEX que vocês têm que ter em mente nos seus planos estratégicos, porque não fazer significa não ser capaz de competir com quem fizer no futuro. Talvez fazer um voo de galinha, né? Você faz uma experiência interessante que atrai atenção, que no fim só decepciona porque você não é capaz de escalar. Se o teu propósito como executivo for fazer algum gol de curto prazo, mostrar para o board, raspar o dinheiro que puder e ir embora logo, aí beleza. Se você quer fazer uma transformação de verdade, você tem que fazer com... Isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Provar para Vivo que você tem que fazer projetos estruturantes digitais que são tão grandes quanto estruturar uma transformação de legado. Nenhum executivo intui isso. Ele acha que digital é rápido e tudo é fácil. Então, mostrar, faz estruturalmente competente, porque na nossa escala, se não fizer estruturalmente certo, você não vai ter aquele tempo de volta, e aí alguém fez e quem faz bebe água limpa, chega primeiro, né, e cresce exponencialmente. Então, isso foi um grande esforço, os executivos acreditaram, felizmente,
E a gente tem feito muito, você tem visto lá, muita estruturação em paralelo com muita transformação em cima para as coisas caminharem bem, né? E aí eu ganho do curto prazo, financio o longo prazo. Legal, a gente tem 1 minuto e 48 agora, deixa eu te fazer uma última... Você falou você citou vários parceiros e aí tem uma coisa que me chama a atenção na relação, em particular na nossa relação com a Vivo. Eu mencionei que nos últimos 2 anos, desde o começo de 2017, 84 CEOs, de alguma maneira, acharam espaço nas suas agendas para irem nos visitar. Tenho a percepção que boa parte, talvez, disso seja o fato de que a gente procura tornar essas visitas extremamente palpável com a mão, como eu estava falando, né? Assim, o que a gente tem feito de verdade com o Itaú, o que a gente tem feito de verdade com o Cielo, com o Bradesco, com a Coca, com a Azul e etc. E aí eu lembro que no caso de vocês, essa jornada já estava caminhando, e essa visita ela foi em junho do ano passado. Levou um tempo esse namoro, a gente está trabalhando junto agora. Primeira delas, né? Ela foi em junho do ano passado, quem foi lá... Acho que você estava lá naquele momento, mas eu lembro que tinha alguns vice-presidentes e estava também o Christian, o CEO da Vivo naquele momento, né? Me chama a atenção, e depois chamou a atenção participando pessoalmente, que talvez seja o lugar que a gente chegou para trabalhar junto e aprender junto, um dos lugares que eu achei mais avançado, mais interessante, com mais progresso. E aí me ocorreu... E ainda assim a fome demais, né, para estar procurando parceiros e estar procurando aprender, a fome demais de queremos mais, ela parece que arrefeceu em zero. Eu queria um pouquinho do seu pensamento como é que a Vivo enxerga nesse momento da jornada, por que continua fazendo sentido ter parceiro, trocar, aprender junto, qual que é o papel disso no crescimento, na história da própria Vivo? A gente não pode ser arrogante e achar que a gente sabe fazer as coisas sozinho. A gente sabe fazer muita coisa bem feita, mas tem muita gente que sabe fazer coisas muito melhores do que nós temos que nos aliar e trabalhar juntos. A questão é filosofia da organização é minha, particular, dos executivos, mas a gente já saiu, o digital também tem isso de bonito, a gente saiu do mundo da competição pura para o mundo da competição, né? Então, em algumas fronteiras o Google é nosso inimigo, em outras é nosso aliado, enfim, vou dar um exemplo. Facebook igual. Tem que ter muita humildade. Quem quer trabalhar com o digital não pode ser arrogante. Porque a gente só... É quase a questão socrática, entendeu? A única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe nada. Não sabe nada mesmo. Porque vem um moleque de 15 anos de idade e na hora que você acha que aprendeu alguma coisa, o cara vai lá e te mostra que você não sabe nada. Então, eu acho que a Vivo só vai estar feliz com a transformação digital quando a gente souber que fez tudo que pode. E como está tudo por fazer ainda, eu não vejo nossos clientes falando, uau, está tudo resolvido, maravilhoso. Enquanto o cliente não tiver essa percepção, está tudo por fazer. Perfeito. Pessoal, a gente agradece imensamente o tempo de vocês. Eu e o Fernando vamos estar por aqui tomando uma água e um café. Se vocês quiserem bater um papo, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado, hein, gente.